Timóteo foi um jovem cuja vida simples se tornou um exemplo poderoso de fé e dedicação. Criado em meio a duas culturas distintas, ele se destacou por sua coragem e disposição em atender ao chamado de Deus, mesmo diante de desafios que pareciam maiores do que ele podia suportar. Ao longo de sua vida, Timóteo enfrentou oposições, pressões e até mesmo suas próprias fraquezas físicas. Mas, em cada passo, ele se mostrou um exemplo de obediência e confiança em Deus. Mais do que isso, ele foi uma prova viva de que quando respondemos ao chamado divino, nossas limitações se tornam oportunidades para que a força de Deus se revele. Essa é a história de Timóteo. Um relato que inspira, desafia e nos lembra que o propósito de Deus nunca falha. É uma história de fé, coragem e fidelidade que, mesmo séculos depois, ainda fala aos nossos corações. Quando Paulo confiou a Timóteo a liderança da igreja em Éfeso, muitos levantaram as sobrancelhas. Afinal, ele era jovem demais para uma tarefa tão grande. Éfeso não era uma cidade qualquer, era uma metrópole movimentada, cheia de desafios. A igreja local enfrentava heresias, conflitos internos e a constante pressão do mundo ao redor. Para qualquer líder, seria um fardo pesado, mas para Timóteo parecia quase impossível. Sua casa, um mosaico de culturas, ecoava tanto a sabedoria dos gregos quanto as profecias judaicas. Timóteo vivia entre essas duas realidades, como um fio que unia mundos opostos. Quando sua mãe recitava os salmos, ele podia sentir algo vibrando em seu espírito, como se cada palavra tivesse sido escrita especialmente para ele. Era impossível não perceber que algo maior estava sendo plantado ali, mesmo que ele ainda não entendesse o que era. À medida que os dias passavam, sua vida continuava em silêncio, como as águas de um rio que correm tranquilas antes de encontrarem as corredeiras. Mas naquela calma, Deus já estava agindo, tecendo os primeiros fios do destino que o levaria a um encontro transformador. Os anos passaram e Timóteo cresceu. Seu rosto ainda trazia a expressão serena de alguém que buscava entender o mundo ao seu redor, mas havia algo nele que chamava a atenção de todos em Listra. Ele era jovem, sim, mas sua maturidade impressionava. Quem o via nos encontros da comunidade cristã podia sentir que sua fé não era apenas uma repetição do que aprendera com a mãe e a avó. Não, era algo mais profundo, como uma árvore que se enraiza além do visível, buscando as águas que alimentam o invisível. Timóteo era conhecido por sua gentileza e por uma calma que parecia contradizer a intensidade de sua dedicação. Quando falava, suas palavras ressoavam como música bem composta, refletindo não apenas conhecimento, mas também sabedoria. Não era difícil para os anciãos da comunidade reconhecer que havia nele uma marca especial, como se ele carregasse em si um brilho que não vinha deste mundo. Os cristãos que visitavam Listra sempre saíam com algo a dizer sobre o jovem. Ele se tornara uma espécie de ponto de referência, uma chama que mantinha a comunidade aquecida em tempos difíceis. Mas Timóteo, com toda a sua quietude e humildade, nunca se enxergava dessa forma. Para ele, a fé era como uma trilha a ser percorrida, e ele apenas dava um passo de cada vez, sem imaginar onde o caminho o levaria.